Em seguida, para uma comunicação inadiável, senador Ciro Miranda. Senhor presidente. A palavra, Vossa Excelência, senador. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, minhas senhoras e meus senhores. O desenvolvimento de Rondônia é caracterizado por ciclos. Esses ciclos passam pela construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, pela exploração da borracha, pela exploração de cassiterita, pela agricultura crescente, a exploração de madeira, expansão da pecuária, que forma atualmente um rebanho de 12 milhões de cabeças e que abastece uma de suas mais fortes cadeias produtivas, com carne, leite, couro e, finalmente, com a construção das usinas de Santo Antônio e de Jirau, no Rio Madeira. No campo agropecuário, graças à capacidade empreendedora dos produtores e criadores, estamos alcançando significativo crescimento, destacando-se o estado de Rondônia na média nacional, com índice em torno de 5%, enquanto a média nacional é de 7,3%. No campo energético, além da usina hidrelétrica de Samuel, localizada no município de Candeia do Jamari, e diversas centrais hidrelétricas, as hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau contribuirão sobremaneira para a solução energética do Brasil, apesar de pouca coisa ficar em Rondônia, uma vez que o ICMS é pago em São Paulo, que não deixa de ser uma das grandes distorções da política tributária brasileira. Mesmo com esse potencial, é espantoso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que Rondônia, segundo o IPEA, acumule um endividamento da ordem de 3,3 bilhões de reais alcançados nos últimos 4 anos, fruto de uma política equivocada e desastrosa do atual governador, comprometendo sobremaneira o orçamento estadual e, consequentemente, reduzindo o poder de investimento do Estado no curto e no longo prazos. Muito endividamento e nenhum desenvolvimento. No campo da infraestrutura, o Estado está apenas com aproximadamente 10% de rodovias pavimentadas, dificultando e encarecendo o escoamento da produção de grãos. Na educação, embora tenha melhorado o nível de analfabetismo, estamos longe de atingirmos um patamar que nos orgulhe, ficando o Estado numa posição abaixo da média nacional. Na saúde, basta ver os noticiários diários para constatar o caótico estado da assistência médica hospitalar. E por aí vai a inoperância do governo do Estado no atendimento das necessidades desse sofrido povo de Rondônia. Essa situação se reflete no Índice de Desenvolvimento Humano do Estado, o IDH de Rondônia. Segundo dados do Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, Rondônia tem um IDH de 0,690, estando na modesta posição de 15º lugar no Brasil, abaixo de estados sem nenhum demérito, pela ausência de políticas públicas que melhorem a qualidade de vida do povo. Além disso, na promoção de políticas públicas objetivando a eficácia da gestão e a qualidade de atuação de seus agentes para a atração de investimentos, o Estado está andando para trás. Em recente publicação pelo Centro de Lideranças Públicas da 3ª edição do Ranking de Gestão e Competitividade dos Estados Brasileiros, me chamou a atenção a modesta 23ª posição do meu Estado entre os 26 ranqueados, mais o Distrito Federal. Esse estudo, conduzido pela Unidade de Inteligência da Economist, consultoria vinculada à revista britânica The Economist, é constituído de levantamento considerando 28 indicadores que medem atributos específicos no ambiente operacional de negócios nos 26 estados e no Distrito Federal, demonstrando os fatores que afetam as operações de negócios, objetivando contribuir para que os estados melhorem sua competitividade. Foram analisadas publicações de governo, relatórios e sites que acompanham o trabalho de gestores públicos, entre outros. A metodologia adotada pelo ranqueamento avaliou as condições em 8 categorias, atribuindo uma escala de 0 a 100 para cada um dos 26 indicadores, onde o 0 significa nenhuma atuação do Estado e 100 a total atuação. Esses indicadores vão desde a infraestrutura até os níveis de criminalidade, passando por fatores como burocracia, corrupção, disponibilidade de mão de obra qualificada, entre outros. Temos, então, o seguinte quadro relativamente a Rondônia. Ambiente político, avaliação de 0 a 100. Estabilidade política, 33%, corrupção, 25%, burocracia, 25%, condições de segurança, 25%. São os indicadores, são os baixíssimos indicadores que são aplicados à Rondônia. Ambiente econômico, avaliação de 0 a 100. Tamanho do mercado, 25%, desigualdade de renda, 50%, renda per capita, 50% dos 100%. Regime tributário e regulatório. Consistência do sistema tributário, 0%. Abertura de empresas, 75%.
Política para investimentos estrangeiros. Incentivo para investimentos 50%, política para capital estrangeiro 33,3%. Recursos humanos. Oferta de mão de obra especializada, 25%. Graduados em universidades, 25%. Infraestrutura, qualidade da rede de telecomunicações, 0%. Qualidade da rede de estradas, 25%. Inovação, de 0 a 100. Gastos públicos com PID, 0%. Gastos privados com PID, 0%. Presença de infraestrutura em PID, 25%. Incentivos fiscais para PID, 0%. Pedido de patentes, 25%. A sigla PID, Planejamento de Desenvolvimento, se refere a atividades de longo prazo orientadas para o futuro relacionadas à ciência e tecnologia. Sustentabilidades. Plano Estratégico Ambiental do Estado, 25%. Incentivos fiscais de sustentabilidade, 50%. Qualidade da legislação ambiental, 50%. O nosso Estado já teve melhor desempenho. Na avaliação dos indicadores nas 3 edições do ranking, referentes aos anos de 2011, 2012 e 2013, constatamos uma constrangedora queda no desempenho de Rondônia. Em 2011, fruto do desempenho do governo Ivo Cassol, do atual senador Ivo Cassol, estávamos em 20º lugar. Parecia que estávamos caminhando para um processo de soerguimento. No entanto, com a mudança de política do governo estadual, veio a decadência, encontrando-se Rondônia nos levantamentos consolidados de 2013 e 2014, na 23ª posição do ranking nacional, com perda de 4 pontos percentuais, fruto da má gestão e do uso inadequado e ineficiente dos recursos do Estado, pela falta de uma visão integrada das potencialidades do Estado com as necessidades. Mas a este quadro político de inércia e imobilismo, não se pode deixar de somar uma estrutura histórica, política e econômica perversa, que vem relegando o Estado de Rondônia a uma posição de abandono e de isolamento, crescentes no concerto dos Estados brasileiros. A discussão ao derredor do padrão desigual de desenvolvimento e investimento entre as regiões geográficas brasileiras não é novo. Basta lembrar o relatório GTDN, escrito por Celso Furtado em 1958, no qual se demonstrava, dentre vários aspectos, a diferença de renda per capita entre a região Nordeste e a região Centro-Sul, sendo que a primeira apresentava índices de 1/3 inferior ao da segunda. Mostrava ainda a incapacidade do Nordeste de intensificar suas exportações para o exterior, apontando que a disparidade só aumentaria diante da limitação de terras férteis e dos problemas climáticos. Concluiu Celso Furtado, em síntese, que a solução para o Nordeste seria a industrialização, e neste ponto advertiu que, caso se demonstre que a solução é inviável, não restaria ao Nordeste, senão a alternativa de despovoar-se ou permanecer como região de baixíssimo nível de renda. A análise da advertência de Celso Furtado é inquietante, e aqui a destacamos para afirmar que não podemos permitir que a perspectiva de um futuro medíocre e sem esperança se abata sobre o Estado de Rondônia. A política oriunda do governo federal para a região norte, a partir de 60, centrou-se basicamente em incentivos fiscais. Está aí a Zona Franca de Manaus como exemplo, mas esta política já se revela insuficiente para o futuro, como revela o estudo que aqui comentamos. Sem negar a validade das críticas e da necessidade de uma profunda reformulação da política regional brasileira, a reavaliação dessas políticas deve enfrentar o fato de que se encontram travadas por problema de cunho estrutural com profunda herança histórica. Sabemos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, das dificuldades que é a tarefa de tornar o Estado mais atrativo para o investidor e mais atuante nas carências da população, mas não podemos aceitar inertes um desempenho tão minúsculo. O Estado tem potencialidades inegáveis que precisam ser exploradas com a implantação de uma política desenvolvimentista, mas com o governo estadual inoperante as coisas se tornam mais difíceis. Para sairmos desse estado de coisas, precisamos recuperar a credibilidade do povo rondoniense, unindo o empresariado, a sociedade civil, as universidades, as autoridades municipais, o governo do Estado e o governo federal, onde se concentra a maior parte dos recursos. E todos juntos mudarmos esses indicadores, modernizando as instituições e atraindo recursos humanos, tecnológicos e financeiros que possam, e com isso, mudar a realidade de Rondônia. Em recente pronunciamento no Senado Federal, o senador Mozarildo Cavalcante, ao falar sobre a situação econômica de Roraima, depois do da demarcação da Reserva Raposa Serra Azul, afirmou que o Estado de Rondônia, que o Estado de Roraima paga um preço muito alto para estar no Brasil. Eu digo que Rondônia também paga esse maléfico preço, e o paga graças à inoperância, ineficiência, à falta de planejamento, que vem caracterizando o atual governo do Estado,
que vem arrastando Rondônia ao fundo do poço político, e porque, dentre outros fatores, não tem sabido coordenar as ações do governo federal no Estado, que, diga-se de passagem, tem feito vultuosos investimentos em Rondônia, em estradas, habitação popular e nos demais programas sociais tão necessários à população. É o que tinha a dizer, senhor presidente. Obrigado.